da Geórgia. Vamos falar desse assunto hoje? Eu sou Thiago Votes e você está no Escatologia na Veia. Vem comigo, vamos lá? Bom, para começar, nós sabemos que as teorias das conspirações que têm se espalhado por todo o mundo, ou pelo menos muitas pessoas dizem que são teorias das conspirações, justamente aquilo que está escrito nas pedras da Geórgia quanto os mandamentos, né? E também alguns acontecimentos que vêm se desenrolando ao longo da história, eles acabam então relacionando isso com as pedras guias da Geórgia, ou com os mandamentos que está escrito lá. Tá gostando do vídeo? Eu peço para que você compartilhe, deixe o seu like, ative o sininho para que nós venhamos fazer esse canal crescer a cada dia, ok? Vamos lá? Vamos voltar pro vídeo. Aqui no Escatologia na Veia, você sabe, nós não vamos teorizar, conspirar, nada disso. Nós vamos falar a realidade da coisa e o que verdadeiramente nós temos entendimento daquilo que significa essas pedras e esses tais mandamentos que estão escritos lá. Bom, para começar, nós temos exatamente a datação de quando aquelas pedras foram, praticamente o projeto surgiu e ela então começou a ser reconstruída em 1979 e então a sua finalização aconteceu em 1980. Basicamente a pedra, ela é feita de granito, né? Tem ali as suas proporções e o incrível é porque aqueles mandamentos que está escrito ali, ele está escrito em algumas línguas. Dentre essas línguas, nós temos então o inglês, o espanhol, a suali, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Dentre essas linguagens ali que está escrita, de uma forma que ficasse totalmente universal, ou qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que estivesse visitando aquela localidade teria entendimento daquilo que estava escrito lá. O que se sabe basicamente é que o dono do projeto, né, utilizando o nome fictício, que era o nome dele, era Robert Christian, que era um nome meio que fictício, então, na verdade, não se sabe muito bem quem foi que colocou, quem foi que deixou de colocar. Basicamente é isso. E dentre os mandamentos daquilo que está escrito lá nessas pedras, o primeiro mandamento nós vemos que é manter a humanidade abaixo de 5 milhões de habitantes e perpétuo equilíbrio com a natureza. Segundo, conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a adversidade. Terceiro, unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Quarto, controlar a paixão, a fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Quinto, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Sexto, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Sétimo, evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Ó, essa aqui é boa, hein? Essa aqui de funcionários públicos desnecessários. É porque... Deixa eu tomar um suquinho aqui, calma aí, só um momentinho. Cá pra nós, eu tenho que concordar com esse mandamento aqui das pedras guias da Geórgia. Funcionário público desnecessário. Faríamos uma limpa em Brasília, hein? Olha só. Esse mandamento que ele não é bom, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza e amor. Procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra, deixando espaço para a natureza. Bom, basicamente os mandamentos são estes, né, que nós vemos aqui. Agora uma coisa eu tenho que falar para vocês uma verdade, tá? E infelizmente eu vou acabar um pouquinho com essa circunstância do pessoal que ama um pouquinho da teoria da conspiração e tudo mais. Bom, a respeito desses mandamentos que nós acabamos de ler aqui, apesar de ser algo completamente meio que nós podemos considerar isso aqui um pouquinho quanto loucura, né? Esses tais desses mandamentos. Só que basicamente aqueles que falam a respeito desse assunto nunca falam, pelo menos eu nunca vi, tá? Falarem a verdade ou claramente a respeito desse assunto, por que essas pedras foram escritas e a verdade e cronologia dela, porque ela tem um certo tipo de cronologia que de fato isso deve ser respeitado para entendermos aquilo que verdadeiramente significa essa pedra. E dentro dessa cronologia, pelo menos aquilo que está descrito quando você vai procurar qualquer significado a respeito dessa pedra, uma das coisas que está descrita ali justamente é que esses mandamentos eles seriam para algo que aconteceria a um pós-apocalipse, ok? Ou seja, seria que eles estavam então prevendo que aconteceria um apocalipse e após esse apocalipse acontecer, esses mandamentos deveriam serem respeitados, ok? Ou seja, não é isso que atrairia o apocalipse, mas isso seria mandamentos a serem efetuados após um apocalipse.
Ou seja, principalmente nessa questão, quando está falando aqui a respeito de diminuição populacional, que muitos consideram, né, como de fato ali eles estão incitando a diminuição populacional a 500 milhões de pessoas, como se de fato tivéssemos que diminuir a população mundial praticamente a quase 100%, se formos parar, sobraria 5% da população mundial. Isso é meio loucura. Mas o que verdadeiramente está escrito ali nessa circunstância é que seria algo pós-apocalipse. Ou seja, após ter acontecido um apocalipse, então que eles deveriam manter a população mundial a 500 milhões de pessoas. Então, basicamente é isso. Não é que deveriam eliminar as pessoas, mas quando isso acontecesse através de um apocalipse, que eles também estão profetizando um tal apocalipse, que a quantidade de pessoas que sobraria no mundo seria mínima, então eles deveriam manter essa baixa de população para que não viesse a acontecer novos apocalipses e tudo mais, e é isso aí que quer dizer essa tal dessa pedra. Pois bem, explodiram a tal da pedra, tá? Explodiram a tal da pedra, né? E significativamente, vamos teorizar aqui agora, já que vocês gostam de teoria, né? Então vamos teorizar. Basicamente seria isso. Se de fato foram pessoas que estivessem um plano, todo esse plano de traçar isso aqui diante da humanidade ao longo da história, né? E colocaram essas pedras ali como mandamento daquilo, ou dizendo, entregando o plano daquilo que eles gostariam de fazer diante do mundo, que não é o caso e eu não acho muito bem isso. O que eu muito acho de fato é que, de fato, eles esperam algo apocalíptico acontecer. Basicamente é isso. E como nós sabemos que a Bíblia já revela essas coisas, que de fato essas coisas acontecerão, a Bíblia diz que essa terra está reservada para o fogo, durante os selos, taças e trombetas que serão tocadas e derramadas sobre a terra, todas essas catástrofes de fato vão acontecer diante do mundo. E no qual eles creem então que diante da humanidade, que eles vão então tem até uma suposta arca em que eles estão guardando alimentos e tudo mais, para caso aconteça um apocalipse global, né? Então, de fato, eles estão se precavendo caso isso aconteça. Pois bem, então soa meio que como um contraditório diante de toda aquela nova ordem que nós sabemos que virá através, então, aquilo que nós vemos no Apocalipse 13, que eles vão destruir os 3 pilares, né? Que é a moeda global, religião e governos desestruturados. É porque alguns desses mandamentos são semelhantes a essas bases que nós vemos da nova ordem que o anticristo então fará e o trará. Mas dentro desse contexto nós vemos que algumas coisas aqui também soam quanto contraditório. Um exemplo que nós podemos ver aqui, aquilo que soa um exemplo quanto contraditório, quando nós vemos que essas bases desses mandamentos ele acontecem um pós-apocalipse. Ou seja, dá-se entender que eles causariam um tipo de um apocalipse, não aquele apocalipse que a Bíblia diz, mas teria um prévio apocalipse que aconteceria antes do apocalipse, então instituiriam esses mandamentos depois desse apocalipse. E depois nós teríamos então o apocalipse bíblico, que seria o apocalipse de Deus. Basicamente é isso, ou seja, para de fato estarem destruindo essas pedras, né? Essas pedras agora foram explodidas, como se esses mandamentos fossem ruir, ou seja, será que eles estão fazendo isso porque conseguiram concretizar aquilo que eles gostariam de fazer? Através de causar um tipo de um apocalipse, né? Para depois trazer esse tipo de controle sobre a vida das pessoas de acordo com esses mandamentos, e todos teriam que obedecer esses mandamentos? Então nós devemos entender neste momento se de fato eles estão profetizando algo que aconteceria naturalmente ou algo que eles ocasionariam propositalmente. Dentro desse contexto nós sabemos que de fato isso não vai acontecer. Biblicamente isso não acontece, isso não tem como acontecer, tá? Essa diminuição populacional, essa quantidade de pessoa, de fato isso acontecerá, mas somente na grande tribulação. Ou seja, pode tranquilizar o teu coraçãozinho que de fato tudo isso que eles querem fazer, ou pelo menos dizem que vão fazer, ou profetizam que vão fazer, de fato isso não ocorrerá de acordo com aquilo que a Bíblia diz, porque de fato isso só ocorre no Apocalipse, no caso seria no contexto da palavra de Deus, quando acontece selos, taças e trombetas. E de fato, então, essas coisas vão ocorrer e eles acham que sobreviverão a esse tal apocalipse. Mas nós sabemos que esse apocalipse, quando acontece, depois haverá um reinado de Cristo na terra para todos aqueles que servem a Cristo diante dessa vida que nós temos agora. Que mesmo que você morra, você ressuscitará. Ou seja, diminuição populacional não vai adiantar nada, porque aquele que está em Cristo não adianta matar porque ele não morre mais, porque essa pessoa que está em Cristo, de fato, ela virou uma pessoa eterna. Ou seja,
Se é verdade essas pedras ou se não, pouco nos importa, porque nós estamos em Cristo e os mandamentos que na verdade nos importa é esse aqui. E aquilo que esse mandamento profetiza é que mesmo aquele que morra, se estiver em Cristo, viverá para reinar com ele para todo sempre. Ok? Então quer saber que as pedras da Geórgia, que se exploda, Maranata, fui! Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhe com mais alguém. Lembre também de ativar o sininho do nosso canal, curtir e compartilhar nas suas redes sociais, ok? Para que nós conseguimos então fazer que esse canal se expanda a cada dia. Escatologia na veia.